Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou fazer esse convite até de pensar um pouquinho em alguma situação do seu filho em casa, do seu aluno na escola, e pensar que comportamento ele estava fazendo, mesmo não sendo um comportamento produtivo. Acontece em muitas famílias, acontece dentro de sala de aula, de ter um indivíduo que faz as coisas de uma maneira esperada, que emite as respostas que os pais querem, né? Que responde as perguntas do professor, que leva a tarefa feita, que estuda, que tira nota boa e tal. E normalmente tem aquele outro que não é visto, que não é reconhecido, né? E por isso que eu estou aqui trazendo esse tema para reflexão, para um debate até em algum momento, né? Sobre o quanto é importante estarmos conscientes desse assunto, estarmos atentos ao que está acontecendo. Então, observa o que esse jovem está querendo nos contar ou está nos contando efetivamente com esse comportamento que está todo mundo dizendo que não está bom. Tem alguns autores do desenvolvimento humano que falam o limite acalma. Ponha um limite em mim. Cuide de mim. Olá, sou a Marília. Estou aqui novamente para conversar um pouco hoje sobre uma necessidade fundamental que todos os seres humanos têm e alguns animais também, que é o reconhecimento, a estimulação. Vários estudos já foram conduzidos, realizados, né, a respeito desse tema, desse assunto, e muitos deles concluem que a estimulação é tão importante para a vida, para a manutenção da saúde mental, da saúde psíquica, quanto o alimento é importante para a manutenção da saúde física. E dessa forma, esses estímulos, não importa se eles são agradáveis, prazerosos ou não, ou desagradáveis e não prazerosos. Nesses estudos, os experimentadores concluíram que os animais que não eram estimulados, eles cresciam com um monte de dificuldades nas funções dos órgãos, né? E também a construção e a conexão de redes cerebrais é afetada pela falta de estimulação, né? Alguns animais que foram estudados mostravam uma alta produção de cortisol, de adrenalina e de diversos hormônios que são respostas ao estresse. E ao estresse por não ter o registro dos estímulos, né? E Berne conclui, né, que é o criador da análise transacional, ele conclui, lendo esses experimentos todos, que para esses animais que foram foco de observação, de acompanhamento, que até os estímulos dolorosos eles eram mais moduladores para esses animais do que a falta de estímulo. Então, não importava se eram estímulos agradáveis ou desagradáveis. O que importava era haver estímulo. E dessa forma, nós podemos pensar no nosso comportamento, né? Porque muitas vezes a gente
faz alguma situação, cria alguma situação para atender o que a gente chama de fome de estímulos, fome de reconhecimento, né? Pensando nesse tema como uma necessidade básica, uma necessidade vital, né? A gente também pode chamá-los de fomes, né? E o reconhecimento vem como um atendimento dessas fomes, do estímulo, de afeto. A análise transacional chama esses reconhecimentos de carícias. Então, uma carícia é a unidade básica do reconhecimento humano. Então, se eu sou reconhecido, isso me dá estruturas para o atendimento dessas necessidades básicas mesmo, né? Uma outra forma de falar sobre, de definir, de conceituar carícias ou reconhecimentos é um estímulo que é emitido de uma pessoa para outra, dando a entender a existência dela, né? E a sua própria existência também. Então, quando nós reconhecemos a existência da outra pessoa, nós estamos dando este alimento para essa fome de reconhecimento. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou fazer esse convite até de pensar um pouquinho em alguma situação do seu filho em casa, do seu aluno na escola e pensar que comportamento ele estava fazendo, mesmo não sendo um comportamento produtivo, mas um tipo de atitude que, se por acaso esse jovem, esse adolescente não está conseguindo obter reconhecimentos a partir de uma interação funcional, saudável, construtiva, ele vai buscar reconhecimento a partir de uma interação disfuncional, né? Acontece em muitas famílias, acontece dentro de sala de aula, de ter um indivíduo que faz as coisas de uma maneira esperada, que emite as respostas que os pais querem, né? Que responde as perguntas do professor, que leva a tarefa feita, que estuda, que tira nota boa e tal. E normalmente tem aquele outro que não é visto, que não é reconhecido, né? E aí esse outro começa a buscar uma estratégia que é até sábia, porque se estamos falando que a falta de reconhecimento pode nos conduzir à morte psíquica, né? A morte emocional, é um movimento inteligente de construir uma situação, uma dinâmica na qual ele será destacado, ele será reconhecido, mesmo que seja pelo conflito, por empurrar limites, por não aceitar os limites que estão ali. Então, muitas vezes, em contraposição a um irmão que é o certinho, que é o que é bem visto, é o que é bem quisto por todos, né? Tem um outro irmão que é chamado de o problema, né? Ou aquele que não está fazendo o que se esperava, que não cumpre as suas tarefas dentro de casa, que não cumpre as tarefas escolares, né? Na turma também, né? Vai ter sempre aquele aluno que vai, se nessa turma, né? Quando eu digo sempre, é nesse sentido, se nessa turma a dinâmica de relações que está acontecendo não é uma dinâmica a estimular esses jovens, né, a dar estímulos para participar, para pensar, para trazer ideias, né,
como eu falava sobre a autonomia, né? Então, de trazer para a relação a participação e a contribuição desses alunos, nessa turma pode ter aqueles alunos que são os destaque, os que já entenderam que se fizer tudo certinho vai se dar bem, né? E os outros que vão tocar o terror. Porque, assim, tanto melhor ser reconhecido e ser visto por tirar nota alta, por acertar as respostas, por fazer as tarefas e entregar. Mas já que isso não existe, eu sou visto e reconhecido por trazer tumulto e confusão para a sala de aula, né? E por isso que eu estou aqui trazendo esse tema para reflexão, para um debate até em algum momento, né? Sobre o quanto é importante estarmos conscientes desse assunto, estarmos atentos ao que está acontecendo. Então, muitas das vezes, normalmente, quando tem situações de conflito, observa o que esse jovem está querendo nos contar ou está nos contando efetivamente com esse comportamento que está todo mundo dizendo que não está bom, que é ruim, que é disruptivo, que está inadequado, né, que está errado. E é muito interessante também que o adolescente, principalmente, quando ele não tem uma percepção clara de o que se espera dele, quais são os limites, e limites que sejam produtivos, né? Ele vai criar uma situação, vai produzir, às vezes, um tumulto para poder receber limites, né? Tem alguns autores do desenvolvimento humano que falam o limite acalma. Então, muitas vezes, esse comportamento errante, às vezes, difícil, de tumulto, de conflito, é a maneira que esse jovem, que esse adolescente, ou até mesmo as crianças, estão encontrando para dizer, ponha um limite em mim, cuide de mim, né? E tanto melhor que esse limite seja, como eu costumo dizer, né, esse limite elástico, esse limite que não é rígido, que é amoroso, né? E é uma forma saudável de mostrar que ele existe, que eu reconheço que esse indivíduo existe, que essa criança existe, que esse jovem, esse adolescente existe e ele está sendo visto por mim, né? Então, vamos observar isso, né, nas nossas relações, em casa, na escola, e observando o que é que essa criança está me contando com esse tipo de comportamento. O que esse adolescente está me dizendo e está solicitando de mim com esse tipo de comportamento, né? Vocês vão fazer descobertas interessantes e produtivas também.